Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria. Deus é amor e não te deixará sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim de todos teus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o teu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Silêncio, acalme o coração, cale os teus ruídos e aguce os teus sentidos. Silêncio, acalme o coração, cale os teus ruídos e aguce os teus sentidos. Sinta a paz chegando de mansinho a envolver, a embalar. Ouça a voz que fala bem baixinho, docemente a consolar. Eu sou Jesus, eu sou o alento e a luz. Eu tenho a paz e vos dou a minha paz. Faça silêncio em ti, para que possas me ouvir. Silêncio na alma, é prece que acalma. Silêncio na alma, é prece
prece que acalma, silêncio, prece, silêncio na alma, é prece que acalma, silêncio na alma, é prece que acalma, silêncio na alma, é prece que acalma. Muito obrigado, Luciana. Tudo muito bonito. Então, meus amigos, hoje, segunda-feira, que nós possamos ter uma reunião proveitosa para o nosso crescimento sobre a ciência espírita, aquela que trata da mediunidade. Que possamos agradecer a Deus e a todos os amigos espirituais, ao nosso querido Eurípides, pois ele é o nosso diretor, e todos os outros que são tão queridos também e que nos auxiliam no crescimento sobre essas questões da vida, para que nos preparemos da maneira mais própria para sermos úteis através da ferramenta de trabalho espírita, sobretudo, que é a mediunidade. Que possamos entrar nos conteúdos da apostila, mas enquanto estivermos estudando, que não estejamos distraídos com absolutamente mais nada, lembrando do exercício que podemos fazer quando vamos nos inteirando dos conteúdos previstos para hoje, mas sem esquecermos das muitas dificuldades que o mundo apresenta, de todo o sofrimento que vamos acompanhando sem podermos evitá-los, orando a Deus e a Jesus, para que, por esses minutos, sejamos doadores daquilo que seja mais útil, apropriado, benéfico para o tratamento das vítimas de todas essas questões, sejam as enfermidades, os transtornos mentais e todo o resultado de uma violência jamais vista por ocasião das guerras que temos em diversos contextos da vida humana hoje em dia. Que tudo seja de amor, fraternidade, caridade, dedicação, sob os auspícios de Jesus, de Maria de Nazaré, dos apóstolos, dos discípulos, desta falange sagrada dos Espíritos do Senhor. Que nós nos vinculemos a todo e qualquer procedimento, mais simples ou mais complexo, de ajuda às pessoas e às coletividades sofrendo as amarguras, tristezas e dores da hora em curso. Obrigado a todos e em nome dos nossos amigos espirituais e em nosso nome também, vamos abrindo o estudo da noite. Muito obrigado e que assim seja. Então, meus amigos, vamos lá? O Marcos nos lembrou
de que nós já tínhamos começado o chamado tema número 3 de um capítulo muito interessante na página 103. Então, o título desse tema 3, módulo 2, percepção, sintonia e concentração mental. Como os próprios nomes nos dizem, né? Essa é uma etapa importante da questão da mediunidade de um modo geral. Então, na vez anterior, nós vimos alguma coisa sobre Heine, sobre a questão da percepção. Lembram? Função psi, psigama, psicapa e até poderíamos incluir psiteta. Então, a página 103, nós vimos direitinho e fizemos uma analogia, por causa do texto, entre as questões que, no Livro dos Médiuns, nós estudamos, no âmbito, portanto, do mediunismo espírita, com toda uma ciência buscando o entendimento de como essas coisas se dão, e a ideia, vamos dizer, de uma psicologia transcendente, que também, a partir de Heine, foi sendo como que estudado na parapsicologia, ou nas questões chamadas de extrasensoriais. Então, os nomes, os termos, podem mudar de conteúdo para conteúdo, escola para escola, mas são os mesmos fenômenos, sejam eles anímicos, sejam eles mediúnicos, tudo interessa. São chamados fenômenos psíquicos. Por isso que Heine utilizou a letra psi, que tem a ver com o psiquismo, com a mente humana e assim por diante. Então, nós vamos hoje, dando prosseguimento, começar pela 105, item 2, sintonia. E é claro que basta a palavra para nós já irmos imaginando sintonia entre o que e o que, entre quem, seja encarnado e desencarnado, que é o aspecto mais nítido da atividade mediúnica, de tal maneira que médiuns, para os encarnados que somos, são aquelas pessoas que têm uma facilidade de estabelecerem uma sintonia psíquica com os desencarnados, sejam eles espíritos quaisquer, espíritos familiares, benfeitores e, na grande maioria, pelas necessidades da Terra, espíritos que precisam de ajuda. Então, a casa espírita é um verdadeiro hospital no sentido de contribuição para o auxílio a uma infinidade de espíritos que vêm adoecendo ao longo dos milênios, dos séculos, e quase que não alcançando uma recuperação, vamos dizer, capaz de trazer a todos o progresso, a felicidade e uma espécie de cura em aspectos morais e espirituais. Então, o planeta Terra, como todo mundo já sabe, é um grande hospital de almas, de espíritos humanos. E o centro espírita é um núcleo que, por causa da mediunidade e da sintonia, os grupos espíritas podem e devem se dedicar ao acolhimento desses espíritos, que são bilhões, sendo bilhões exatamente os que viveram e vivem ainda no umbral inferior, nas trevas e até lugares mais, vamos dizer, rudimentares da vida psíquica. Nós temos um longo trabalho pela frente
de tentar ajudá-los durante todo um período da nossa existência, período consagrado ao bem das entidades desencarnadas. Porque eles, claro, fazem parte do mundo tanto quanto os que estão na matéria por agora. E cuidando deles desse modo, nós estamos contribuindo para o planeta todo, aliviando o drama individual de cada um e a própria psicosfera tão adoecida do planeta que nós fomos aceitos por Jesus para vivermos. Então vamos lá, item 2. Lembrando que, como nós já vimos o item 1, e já vimos também muitas questões em segundas-feiras anteriores, todas as dúvidas que vocês tiverem anotado do passado, tudo que surgir hoje, vamos reservar como que um tempinho para nós conversarmos sobre elas, tá bom? Vamos dizer de outro modo, a hora é agora, tá bem? Disse que há sintonia entre duas ou mais pessoas quando há harmonia, similitude, simpatia ou reciprocidade no pensar e no sentir, porque todos vivemos em regime de comunhão. A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Então, quando nós tínhamos comentado sintonia entre desencarnados e encarnados, por exemplo, no dia a dia da casa espírita, no lar, no trabalho, nós estávamos nos referindo a uma parte do que nós entenderíamos sobre sintonia. Mas dois encarnados entre si, dois desencarnados entre si. A sintonia, o tema, é igualmente importante para todos. Não é verdade? Porque, em geral, a mediunidade é o estabelecimento dessa sintonia entre os seres invisíveis, desencarnados, que se comunicam através de médiuns encarnados. É uma parte de um contexto bem mais amplo, mais geral, mais universal. Essa foi a ponderação de Emmanuel. Seguindo adiante, Allan Kardec utiliza o vocábulo simpatia para, em geral, expressar sintonia, como consta em O Livro dos Espíritos. A simpatia que atrai um espírito para outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Em sentido oposto, a ausência de sintonia mútua não significa que os espíritos tenham natureza má. Dois espíritos não são necessariamente maus por não simpatizarem um com o outro. Essa antipatia pode resultar da diversidade no modo de pensar, não é verdade? Então, pensando bem, o que mais nós temos são antipatias no mundo inteiro. Em qualquer comunidade de qualquer país, entre nações entre si, entre grupos que têm culturas e vivências diferentes, nós temos é que pensar que com o progresso nós estamos caminhando para que a simpatia entre todos vá crescendo e sendo algo dominante, porque da antipatia
também resulta a desafeição e todas as dificuldades que nós temos observado, não é? Acontecendo o mundo afora. Em sentido oposto, a ausência de simpatia, sintonia mútua, não significa que os espíritos tenham natureza má. Essa antipatia é da diversidade do modo de pensar. Mas à medida que eles se forem elevando, as diferenças se apagam e a antipatia desaparece. Então, a antipatia é uma característica de grupos, comunidades e de uma humanidade constituída de espíritos não necessariamente afins uns com os outros. E a outra ideia é a ideia de construção. Progresso moral, progresso espiritual vai nos entrelaçando uns com os outros, do ponto de vista dos valores, das escolhas, das tendências e de tudo aquilo que nos remete ao sentido do progresso espiritual de qualquer um, sobretudo na Terra, onde vocês sabem, nós temos uma enorme diversidade. Ela já foi maior, mas ela é ainda muito expressiva. Seguindo adiante, a sintonia, contudo, pode abranger conceito bem mais amplo, caracterizando-se como lei geral da natureza observada nas relações de afinidade encontrada nos elementos infinitamente pequenos e nos grandes. Assim, o átomo é constituído de partículas elementares, elétrons, prótons e nêutrons, que se associam formando uma unidade atômica. Da mesma forma, mundos, constelações e demais corpos celestes interagem mutuamente em processos análogos. Do micro, portanto, ao macrocosmos. Uma curiosidade para nós, tanto essa divisão que a apostila trouxe sobre a questão do átomo, na verdade, o progresso vem gerando toda uma verificação de que há partículas cada vez menores, cada vez mais sutis, que compõem a matéria e, de certo modo, a matéria também do mundo espiritual, não é? Então, naquela altura, prótons, nêutrons e elétrons era como que, e ainda é algo importante hoje, o entendimento mais básico. Lembrando que no tempo de Kardec, nem essa divisão existia. Era o átomo de Dalton, a atomística de Dalton e pronto. Aliás, a palavra átomo, já se comentou outras vezes, significa uma estrutura mínima que não se divide. E ele já foi dividido em inúmeras expressões. Quanto mais a ciência avança, mais ele é subdividido. E do mesmo modo, se nós pensarmos em relação aos mundos, aos corpos celestes, agora constelações, nós estamos encaminhando o raciocínio para, vamos dizer, o macrocosmos. E aqui também é um conhecimento que avança todos os anos e que não tem fim. Então, hoje você trabalha não apenas com constelações, que são conjuntos de estrelas visíveis à visão desarmada, por exemplo, nos céus da Terra. Hoje você trabalha com cosmologia, astrofísica, aglomerados de galáxias.
multiverso, matéria escura, energia escura. Então, de novo, aqui também no macro, quanto mais se estuda, mais se conhece a realidade. Isso também significa que nós somos aprendizes constantemente, lembrando que tudo é criação de Deus. Todas essas questões científicas, elas podem ser abordadas por pessoas nessa área do entendimento e da ciência, sem colocarmos Deus no contexto. Mas nós, quanto mais nos enfronhamos nisso, não é? Percebendo a grandeza, as maravilhas, tanto do micro como do macrocosmos, a coisa é tão extraordinária que não há como nós não pensarmos em Deus quando vamos conhecendo um pouco melhor essa realidade do mundo pequenino e do mundo bastante grande e cada vez maior. Pois bem, com base nessa lei, os agrupamentos humanos, nações, povos e indivíduos se aglomeram. E aí ele traz no livro dos Espíritos. Os espíritos vão, de preferência, aonde se acham os seus semelhantes. Aí ficam mais à vontade e mais seguros de que serão ouvidos. O homem atrai os espíritos em razão de suas tendências, quer esteja só, quer faça parte de um todo coletivo, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Há, pois, sociedades, cidades e povos que são assistidos por espíritos mais ou menos elevados, conforme o caráter e as paixões que aí predominam. Vemos, então, que no cotidiano da existência, as boas e más relações se estabelecem por meio da sintonia, como afirma Emmanuel na página já 106. Assim também na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. E eu lembro de novo uma palavrinha que traz um estudo de um outro autor muito importante, que se chama Pietro Baldi. Então, qual é a palavra? Será que eu ofereço bombons para quem souber? A palavra chama-se asnoures. Lembram disso? Dos muitos livros que Pietro Baldi escreveu, há um deles que se chama As Noures. São as correntes de pensamentos. Então, há noures de todo tipo de frequência vibratória pelas características dos sentimentos e pensamentos daqueles que com elas se afinizam e a elas ou elas constituem. Então, isso sempre nos remete a coletividades espirituais, tanto de encarnados como de desencarnados. Porque, no fundo, é tudo a mesma coisa. Aliás, quem é encarnado, quando dorme, desdobra e cada um tem o seu lugar, seja mais para o alto, mais para perto da vizinhança dos encarnados, seja também muitos que descem para as regiões, por exemplo, umbralinas inferiores. Então, há de tudo na grande diversidade do nosso planeta. Pois bem, então, vamos voltando. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo,
sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Lembrando que quando Emmanuel traz essa ideia, na verdade, nós estamos falando simpatia em contexto de evolução. Não é verdade? As pessoas da mesma ou de condições evolutivas próximas, mais para baixo ou mais para cima, têm uma simpatia por causa das afinidades, que são também resultado da evolução de cada um. Os que são mais elevados não têm simpatia pelos que estão mais limitados na evolução. Isso não quer dizer, porque como eles são espíritos mais adiantados, eles descem para ajudar, eles se sacrificam por nós. Eles entendem as nossas limitações, mas quando eles querem usufruir de algo da sua simpatia individual, eles buscam aqueles do mesmo grau relativamente no sentido evolutivo. Pois bem, quanto à sintonia mediúnica, os princípios que a regem são os mesmos, o que explica por que, a priori, todo ser humano é médium. Todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Todos somos médiums dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes ou às forças perturbadoras e deprimentes. E todos vocês sabem que nesse mundo há expressões muito nítidas de todos esses aspectos. E vocês já podem ir pensando, não é? O que é no sentido das edificantes e o que são aquelas perturbadoras e deprimentes, tanto de alguém, tanto de um ser humano encarnado ou desencarnado, mas também a vivências coletivas. E mais, ensina Emmanuel, as bases de todos os serviços de intercâmbio entre desencarnados e encarnados repousam na mente. E aí eu perguntaria para vocês, se repousam na mente, isso é uma questão cerebral, encefálica, neuronal ou não? Não, mas tem consequência nos neurotransmissores, não é? Na parte física. Agora, a mente, o inconsciente, esse aqui é o grande aporte do veículo, não é? Das perturbações ou das bênçãos, digamos assim. Muito bem, Paulo, é isso mesmo. Existe algo das coisas espirituais e morais, como você lembrou, que repercutem a partir da sintonia com a biologia do cérebro, sistema nervoso central, sobretudo. Mas a mente é uma questão que os desencarnados também têm nos mesmos moldes, e os desencarnados, eles têm tudo, mas não têm corpo físico, não têm, claro, cérebro biológico. Então, a mente é uma questão que transcende a realidade material. Mas essa realidade material, ela também é super importante para as manifestações dos encarnados na vida do dia a dia. Tanto é que lesões cerebrais por problemas médicos
neurológicos e psiquiátricos alteram o cérebro e alteram, vamos dizer, as dificuldades, geram dificuldades para que o espírito se manifeste, mesmo ele tendo a vontade de fazer isso. Depois nós olhamos isso mais de perto. Item 3, concentração mental. Concentrar significa convergir para o centro. Esse é um item importante para os que estão trabalhando a sua própria educação e o seu próprio desenvolvimento da mediunidade. Concentração é saber direcionar a atenção ou energias para um objetivo específico. Concentração mental é o processo psíquico pelo qual a mente mantém-se focada em algo, sustentada pela atenção, pelo pensamento firme e por energias habilmente centrados em um objetivo, objeto ou atividade. Então, vocês já ouviram, quando nós temos aquelas reuniões de treinamento, como tivemos da vez passada e outras muitas vezes, a psicografia, a psicopictografia é algo que nós vamos treinando. Mas todos, sendo já médiums, desenvolvidos de alguma maneira, já treinados em manifestações, independente disso, todos nós aqui, durante esse período de treinamento prático, nós exercitamos a tal concentração. Nós não podemos ficar tentando uma sintonia com espíritos que nos digam alguma coisa ao pé do ouvido, ou que se mostrem pela vidência, ou que nos ditem alguma mensagem, se nós não estamos concentrados no trabalho. Se eu tiver tido um dia mais difícil e me distrair com o que aconteceu horas e horas antes, eu vou ter dificuldades para me dar conta de algum tipo de manifestação de alguém do mundo espiritual. Então, se existe algo do treinamento, algo que é bem básico no tal desenvolvimento mediúnico, é a concentração. Tanto em relação a vivências do dia ou da semana, como de questões de planejamento para o futuro. Nós temos que estar ali, nossa alma, nosso espírito, pensando na ideia de que existe uma realidade espiritual cheia de entidades, de pessoas desencarnadas, com as quais, teoricamente, nós poderíamos nos sintonizarmos e percebermos aquilo que eles queiram revelar para nós. Então, voltando, a concentração mental envolve a atuação simultânea de dois tipos de forças: a atenção e a vontade. A atenção é o processo cognitivo do intelecto, caracterizado pela seleção ativa de determinados estímulos ou aspectos da experiência, com inibição concomitante de todos os outros. Vontade é o que alimenta o processo da atenção. É a faculdade mental utilizada na escolha ou decisão acerca de um ato ou pensamento. Poder de controlar as próprias ações ou emoções. Na concentração mediúnica, ocorre uma ligação mental entre o médium
e o espírito comunicante, ou tentando se comunicar, cujos pensamentos e emoções circulam entre um e outro em regime de circuito fechado. E André Luiz colabora e esclarece. A corrente mental no circuito mediúnico equilibra-se igualmente entre a entidade comunicante e o médium. Mas, para que se lhe alimente o fluxo energético em circulação, é indispensável que o pensamento constante de aceitação ou adesão do médium se mostre em equilíbrio, ou mais exatamente, é preciso que o circuito mediúnico permaneça fechado, porque em regime de aberto ou desatenção, a corrente de associação mental não se articula. Na verdade, os bons resultados da concentração exigem disciplina mental, persistência e prática mediúnica. Vocês lembram de Chico Xavier, quando ele recomendava aos espíritas, aos médiuns, quando alguém perguntava para ele o que era de maior importância ou significado na sua tarefa exemplar, missionária da mediunidade. Qual foi a resposta de Chico? Lembram? Disciplina, disciplina, disciplina. É o nosso ponto aqui. Pois bem, disciplina mental, persistência e prática contínua. Não dá para participar de reunião mediúnica esporadicamente, como pessoas fazem. Faltam pelos mais variados motivos. E isso compromete, por causa dessa irregularidade, por esse desvio daquilo que nós chamamos de assiduidade e pontualidade, a formação e a sua condição de ajudar já através de uma mediunidade desenvolvida até certo ponto, de tal maneira que não é desse modo que nós devemos ir nos capacitando e formarmos equipes consagradas a esse trabalho regular nessa seara em que o Evangelho de Jesus está plenamente associado. Disciplina, disciplina, disciplina. Então, não é algo que se aprende superficialmente e às pressas. Daí Aniceto, experiente orientador espiritual, citado no livro Os Mensageiros, comentar. Aliás, eu queria aproveitar e lembrar que o segundo livro da série é este. André Luiz começa com o Nosso Lar, logo a seguir Os Mensageiros, e ele é muito ligado às questões da mediunidade. E aí vale lembrar que é como uma leitura obrigatória. Independentemente de nós nos encontrarmos todas as segundas, qualquer aprendiz da mediunidade e qualquer médium já habituado ao exercício não pode parar de ler, de estudar. Nós temos uma variedade maravilhosa de conteúdos à nossa disposição. E lembrar algo que tem a ver com isso. O médium de hoje, já até com uma certa vivência, ele não pode ser o mesmo médium daqui a 2 ou 5 anos. Ele tem que ter alcançado
melhores condições morais nas suas vivências do dia a dia, como também da sua condição como trabalhador médium espírita, porque há questões técnicas, existem questões que só vão se desenvolvendo quando há, vamos dizer, a pessoa aplicada a esse desenvolvimento e não achando, não é, que porque já recebe uma mensagem ou outra, já participa de uma reunião mediúnica ou outra, isso não requer que haja todo um processo de adiantamento, de progressão dentro da própria tarefa mediúnica. Pois bem, então vejamos aqui com Aniceto. Muitos estudiosos do Espiritismo se preocupam com o problema da concentração em trabalhos de natureza espiritual. Não são poucos os que estabelecem padrão ao aspecto exterior da pessoa concentrada, os que exigem determinada atitude corporal e os que esperam resultados rápidos nas atividades dessa ordem. Entretanto, quem diz concentrar forçosamente se refere ao ato de congregar alguma coisa. Ora, se os amigos encarnados não tomam a sério as responsabilidades que lhes dizem respeito, fora dos recintos da prática espiritista, se porventura são cultores da leviandade, da indiferença, do erro deliberado e incessante, da teimosia, da inobservância interna, dos conselhos de perfeição cedidos a outrem, que poderão concentrar nos momentos fugazes de serviço espiritual. Boa concentração exige vida reta, seja no lar, no trabalho, nas ruas, nas instituições, em qualquer aspecto da vida social de qualquer um. A concentração mediúnica é, pois, hábito que se adquire paulatinamente, cujos bons resultados dependem diretamente dos esforços investidos. Assim, durante o contato com espíritos desencarnados, é preciso que o médium, portador ou não de mediunidade ostensiva, se abstraia das preocupações / problemas que transcorrem fora da reunião, fixando-se nos acontecimentos que envolvem o intercâmbio mediúnico, desenvolvidos em ambos os planos da vida, a fim de que a doação e a recepção de energias magnético-espirituais e o clima de harmonia e seriedade do trabalho não sofram processo de continuidade. Processo de continuidade. Pois bem, então, nesse ponto, nós concluímos esse capítulo, que é o tema número 3 do módulo número 2. Mais adiante, nós vamos ver o 4, cujo título é O Transe Mediúnico. De tal maneira que nós teremos aí um proveito muito grande também nessa outra oportunidade. E talvez necessitemos de 2 noites de estudo para examinarmos isso de perto. Seja como for, é a nossa próxima etapa de estudo. Talvez até possamos fazer um exercício
de transe mediúnico, mas depois de estudarmos essa parte teórica que é bastante importante para qualquer aprendiz da mediunidade, como em geral nós todos somos. Muito bem, meus amigos. Então, nós poderíamos agora, que são quase no horário de Brasília, quase 8 horas, vermos com vocês qualquer observação, qualquer dúvida nesse campo onde nós estamos trabalhando hoje. Fiquem à vontade para qualquer abertura da janelinha e colocação de um aspecto qualquer. Acharam tudo bem claro? Doutor Sérgio, posso queria falar uma coisa. O senhor fez de propósito hoje ou foi por acidente o vídeo atrás do senhor para ver testar a nossa concentração? Não, é porque o Vicente É, ele está brincando é. na mesma sala que eu. E eu pensei Então, assim, eu acho que é uma pegadinha do doutor. Ele falou assim, vou ver se esse pessoal está até concentrado faria, assistindo o vídeo. É, até faria sentido se nós fôssemos fazer uma prática, é. não é? Não, mas eu só Mas estou não deixa de brincando. ser, É. claro, Eu estou brincando. faz sentido. Eu queria falar sobre sintonia e sobre a concentração. Minha filha, ela foi diagnosticada recentemente com múltipla esclerose. E aí queria só contar isso que duas situações que refletem o que a gente estudou. E eu fui na casa dela, que ela começou o tratamento, e ela tem 29 anos. E aí eu voltei em casa para pegar umas roupas, e aí conversei com uma amiga, e eu me lembro que eu chorei muito, 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 mas durante os 3 meses de teste, mantendo tranquilo, positivamente, né? A gente sabe que tudo, a gente tem que passar o que tem que passar. Mas quando eu voltei, e aí eu dormi na casa dela, eu dormi na sala, a minha filha, a mediunidade dela, ela descreve assim, mãe, eu escuto tudo, mas não escuto com o ouvido. Eu não sei te explicar, mas não é com o ouvido que eu escuto. Então, às vezes, eu tenho que parar. Mas, para encurtar a história, então eu voltei para lá, para ajudar ela, né? E aí eu acordei umas 4 horas da madrugada, estava todas as luzes acesas. Eu falei assim, o que que aconteceu? Está tudo aceso e o cachorro muito avançado, muito agitado. E aí a minha filha contou no outro dia que ela, durante a noite, de umas 3h30 da manhã, da madrugada, ela desdobrou e ela caminhou até na sala e ela viu uma entidade tomando, literalmente, como se fosse hipnotizando. E ela falou, não era bom, mãe. E eu disse na hora, nessa casa tem a luz, a gente segue a luz de Jesus. E disse que foi tão forte que ela chegou até a ajoelhar, assim, que ela tentou, né, ir contra. Na hora que ela ajoelhou no chão, ela acordou na cama. Aí eu disse que meia hora depois, aí que ela acendeu todas as luzes, aí meia hora depois eu acordei e falei assim, gente, o que está acontecendo? 4 horas da manhã com todas as luzes, vocês vão fechar as luzes. E ela dizia também que ela falou assim, quando ela acordou, o cachorro estava olhando para mim e chorava muito. E então, assim, eu fico pensando, isso foi uma questão de sintonia, porque eu chorei muito antes de ir para casa dela, mas também tem a minha sintonia com ela. Às vezes eu fico pensando se eu também não evoquei ela quando ela estava dormindo para tentar me ajudar. Como que o senhor explica essa situação? Qual o aspecto desta situação? O aspecto da sintonia, que eu acho que eu me sintonizei, né, antes de ir, e levei para talvez para casa dela, né, que eu fiquei muito triste e talvez eu tenha sintonizado com algum espírito, com a espiritualidade que estava bastante
como chama isso? Depressivo ou triste. E quando ela Ô, desdobrou, gente, eu só queria entender um pouco. tá, vamos tentar. Espíritos são a realidade do planeta Terra, encarnados e desencarnados. Os desencarnados podem estar em qualquer lugar, Uhum. desde que tenham acesso. Nem todos têm acesso a todos os contextos. Há limitações, o que é muito natural. Na casa das pessoas também pode haver espíritos de condições variáveis, tudo dependendo de quem mora na casa e as circunstâncias da vida de cada um, o grau evolutivo de cada um dos que estão ali. Então, a coisa mais comum é poder ter espíritos em casa. Alguns que queiram ajudar e outros que queiram dificultar. Isso é uma nota tônica. Então, como você ficou triste por causa de um diagnóstico tão sério quanto a sua filha, você se deslocou, ela, pelo visto, tendo essa facilidade para sonhar, e ao sonhar, enxergar gente dentro de casa, ela deve ser médium também. É. Então, o mais importante, assim, que eu acho que, primeiro, tudo é natural, mas espírito que ela sinta que não é um espírito bom, alguma coisa tem que ser feita. Tá. Não é para deixar. É natural. Tem espíritos que ficam uma encarnação inteira perto de alguém dentro de casa, por afinidade, por sintonia. E isso depende da parte dos desencarnados, mas também do encarnado, ou deles. Uhum. Agora, uma ideia: se a sua filha teve o diagnóstico de esclerose múltipla é um problema neurológico sério. Tem tratamento? Tem, mas em geral não tem cura. Uhum. E é uma questão que nós chamamos, como tantas outras, de natureza kármica. E toda pessoa que adoece de um problema especialmente mais sério, que leva a dificuldades no dia a dia, sofrimento, precisa ou deve buscar o auxílio para, eu vou usar uma maneira de falar que eu gosto, se abrir esse caso. Tá. No hospital da cidade, não vai conseguir. Não. No futuro, isso vai acontecer nos hospitais, mas por enquanto, isso só acontece em grupos. Eu estou falando agora do espiritismo. Tá. Existem outros grupos religiosos que também ajudam, que têm a sua competência para ajudar doentes, seja na Igreja Católica, messiânica, seja na Umbanda, seja no Candomblé. Estou me referindo ao Espiritismo. A ideia qual é? Além de levar para o melhor tratamento médico, corticoide, imunossupressores e outras coisas, ela deve ser ajudada Uhum. por um grupo de reunião mediúnica, que nós poderíamos usar um termo conhecido que é a desobsessão. Uhum. Ninguém com um problema neurológico, crônico ou agudo, um pouco mais relevante, está sozinho. Então, isso que aconteceu pode ser, vamos dizer, um alerta do tipo: olha, eu adoeci, mas eu não estou sozinho. E se algum grupo me ajuda encaminhando esses irmãos, ela vai ficar mais ela própria. Isso já pode ajudar a diminuir os sintomas. E Uhum. não é só isso, é encaminhar os espíritos necessitados e trazermos para perto os espíritos terapeutas, médicos e enfermeiros do mundo espiritual
para irem fazendo parte do projeto de tratamento para ela. Tá bom. E se existe uma questão que é quase não é a única, é um símbolo disso, é a esclerose múltipla. Tá? Fica a dica, como se diz. Se você quiser, falando de um outro modo, como há grupos ligados aqui a nós que trabalham com isso, você pode enviar nome completo, idade, endereço, fotografia, para buscar ajuda, seja no grupo A, no grupo B, no grupo C, onde você confiar Tá bom. que possa ajudar. Tá Muito legal? obrigada. E às vezes um lance como esse, que no meio de uma tristeza, né, acaba abrindo uma possibilidade de uma ajuda além da questão médica específica. Tá Com certeza. bem? Muito obrigada. E depois ela pode também, mesmo adoecida mais adiante, com a doença em remissão ou sob controle, frequentar uma casa espírita, estudar, assistir palestras. Né? Vai que é médium de verdade. Não, eu tenho, ela lê ela lê o Evangelho, né? Ela está lendo o Livro dos Espíritos. Eu já venho há muitos anos educando, porque ela escuta também, né? Então ela tem também cresceu com a mãe, né? Assim, tendo todas essas coisas mediúnicas, mas eu pedi o tratamento espiritual para ela de desobsessão e de tratamento espiritual por um mês. Ela estava tendo, continuando, terminou antes de ontem. Mas eu fiquei pensando nisso também. Eu falei assim, a Bruna, com todas essas dificuldades e vencendo tudo isso, ela já pode começar a ver, talvez a mediunidade dela sirva também para ajudar outros, né? Na preparação dela, mas vamos pensar primeiro nela. Vamos. É isso mesmo. Obrigada. Eu vou mandar sim, Tá doutora. bom. Muito O obrigada. grupo aqui está aberto para ela, Muito obrigada. tá? Vou mandar sim. Nada. Imagina. Muito bem, amigos. O que mais que possa ser interessante sobre esse tema? Uma pergunta: o que vocês acham da oração e sintonia? O valor da prece? Por que Jesus, lá atrás, ele recomendava, vamos dizer, a gente de primeira categoria, que eram os apóstolos e os discípulos? Para quem que ele recomendou orai e vigiai? Ele não está falando de sintonia? Ele não conhecia a humanidade, o rebanho, melhor do que ninguém? Não era por causa da missão extraordinária de apóstolos e discípulos que precisavam vigiar e orar, porque eles seriam muito testados e eles tinham um papel extraordinário no cristianismo. Então, ele conhecia a parte escura do planeta, os espíritos trevosos e abissais, que continuam 2000 anos depois aqui. Então, se nós estamos falando de desenvolvimento mediúnico, que sempre pode se fazer acompanhar de desenvolvimento moral, e é importante juntar sempre as duas coisas, né? Além da leitura, do estudo, dos exercícios, da prática da caridade, o que nós temos? A importância da oração. A própria oração ajuda a desenvolver a mediunidade. Então, meus amigos, vamos pensando nisso. Não é por outra razão, mas também por essa que nós sempre lembramos da prece pela humanidade. Todos os dias
há 8 anos, às 5 da tarde, no horário de Brasília. Alguns de vocês estão lá, quase sempre que podem, não é? O ideal é que todos aqui estejam, pelo menos 2, 3 ou 7 vezes por semana. Porque a oração é antídoto para muitas questões que podem comprometer o êxito do desenvolvimento e até da prática mediúnica, dando muito mais trabalho aos benfeitores quando a pessoa não se cuida tanto, não ora, não reflete, não lê sobre as questões como aquelas que nós lemos hoje. Tudo que foi lido é relevante para qualquer um de nós. E nós que temos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos Emmanuel, nós temos tantos autores que nos ensinam sobre a vida. E a prece é um aspecto bem prático que trabalha o desenvolvimento do ser humano. Claro que do ponto de vista espiritual e mediúnico também. Porque a oração permite que as pessoas tenham sintonia com espíritos mais preparados, espíritos de primeira ordem, de segunda ordem. E tudo isso ajuda. E não ajuda só na mediunidade, ajuda em qualquer aspecto da reencarnação. Pensemos nisso também. E a gente fica sabendo dos horários da oração. A gente pode receber um link pelo um text? Como que faz, doutor? Georgette, é um grupo do Facebook Ok. que se chama Prece pela Humanidade. Eu posso enviar depois o printzinho para que quem não pertence é só entrar lá Tá. no seu próprio Face e pedir para fazer parte. Tá bom? É bem simples. E no horário do Brasil, Brasília, 5 da tarde. E a última pergunta, doutora, a respeito desse assunto que a gente estudou e do poder da oração. Bom, é uma, não digo batalha, mas é uma vigília 24 horas, 7 dias por semana, né? Então, assim, quando eu queria perguntar ao senhor se isso é normal. Quando eu sinto, geralmente, quando eu estou num grupo maior, se eu estou na rua, ou mesmo às vezes dentro de casa, ou no corredor, ou numa coisa, a pressão do lado esquerdo, ela me incomoda muito. Mas a pressão aqui frontal, geralmente, é onde eu sinto mais positiva. Eu posso caracterizar, porque a gente sente, né, quando é uma interferência, e nesses momentos, somente a oração realmente é que me ajuda a ter o controle, porque senão eu começo como é que chama? A despirocar. Então, eu preciso parar mesmo para a oração. Geralmente é do lado esquerdo. Eu sei que várias pessoas é diferente, mas é um processo normal, mediúnico? Não, Não? não é normal. O médium, como qualquer ser humano, pode ter sintomas na altura da cabeça, por razões variadas, médicas e não médicas, né? Mas se isso é frequente em você, isso provavelmente significa que você é acompanhada por entidades que talvez estejam há muito tempo fazendo parte do teu dia a dia. Uhum. E isso é claro que é uma motivação para você reagir positivamente, né? Vigiando e orando como você já faz. Mas ninguém merece viver isso com toda essa frequência. É. Então, você precisa solicitar, ou como uma recomendação, ajuda para você. Uhum. Tem algo contigo a ser tratado.
Agora, contigo e com a maioria das pessoas, dando sintomas parecidos ou sintomas diferentes e outras manifestações que às vezes as pessoas nem atribuem a alguma presença invisível. Mas já que você tocou no assunto, entende? Dando sintoma álgico, peça ajuda. O caso da sua filha é mais relevante agora, Uhum. porque é um problema neurológico delicado. Mas a quem você pedir para ela, mesmo que já tenha pedido, peça para você também. Tá Uma certo. maneira bem simples. Entre e frequente a prece pela humanidade. Tá bom. Tá bom? Muito Nenhuma obrigada. companhia quanto a desencarnados vai gostar dessa rotina sua. É E não verdade. gostando, eles vão embora Vamos ver. para um outro lugar. Eu estou brincando, mas isso tem um certo sentido É, também, o tá? trabalho no hospital é pesado também, né? Sim. Eu sinto que é pesado quando eu volto do voluntariado. Com certeza, É. com Obrigada, certeza. doutor. É mais pesado por uma atmosfera mais densa Uhum. do que em geral na rua comum ou em casa. Então é mais um motivo Mais um para motivo. você frequentar com regularidade uma coisa positiva, Tá tá bom. bom? Obrigada. Nada. Então, meus amigos, vamos nos preparando então para nós encerrarmos. Já conversamos bastante. Então eu vou pedir para a Luciana para ela escolher mais duas músicas e nós vamos nos despedindo, tá bom? Vamos acompanhar a nossa irmã com a sua voz tão bonita. Lembrando de novo que, no caso da música, é também uma oração em favor de todo mundo aqui, mas, sobretudo, dos contextos onde, lá fora, o sofrimento é muito mais expressivo. Cuidemos orando e acompanhando as melodias. Voa pensamento, voa pelo universo infinito. Vê que bonito o sol brilha no céu. Redescobre a vida, enxergando Deus por toda parte. A vida é uma arte sem fim. Vida bela estrada, rumo da verdade, caridade, amizade, Deus em cada ser a florescer. Momento sublime, luz que acompanha e traz paz, o amor que faz sentir o Criador, o Criador, o Criador, o Criador. Voa pensamento, voa pelo universo infinito, vê que bonito sol brilhar no céu. Redescobre a vida, enxergando Deus por toda parte. A vida é uma arte sem fim. Há momentos na vida
Ninguém se encontra, ideias se chocam, homens discutem e palavras agridem. Guerras explodem, caridade esquecida, gente sofrida, gente perdida, esquecidas do amor. Ame mais que o amor é uma corrente, você é o elo que unirá toda essa gente. Ame mais que o amor é uma corrente, você é o elo que unirá toda essa gente. Ame mais que o amor é uma corrente, você é o elo que unirá toda essa gente. Ame mais que o amor é uma corrente, você é o elo que unirá toda essa gente. Ame mais, ame mais, ame mais, ame mais. Muito bem. Obrigado, Luciana. Estão todos bem? Lembram que eu comentei sobre o livro de Pietro Baldi? Como é que é o nome do livro? Aqui está ele. Chama-se As Noures e vem um subtítulo: Técnica e Recepção das Correntes de Pensamento. Noures são correntes de pensamento. Eu vou ver se eu encontro ele em PDF para pelo menos vocês passarem os olhos. Tá bom? De qualquer maneira, o meu exemplar fica à disposição também. Mando entregar para quem quiser fazer a leitura o quanto antes. Não é isso? Queridos, uma boa noite para todo mundo e bom Boa descanso noite. e nos vemos logo, logo. Fiquem com Deus. Obrigado, Descanso. Paulo. Boa noite. Obrigado, Boa obrigado eu. noite. Boa noite. Muito